Boa tarde, meu nome é Sandro Rodrigo Alves Guimarães de Godoy, estou aqui no segundo semestre de Educação Física 2024 da FAM EAD para a disciplina de Práticas Profissionais, Práticas Educacionais 5. E o trabalho de hoje consiste em eu fingir que sou um preparador físico e tenho que explicar para os meus jogadores que me estão questionando por que eles têm treinamento individualizado nesse time de futebol que eu treino, entre os defensores, meio-campistas e jogadores de ataque. Então, eles me estão questionando por que eles têm esse treinamento individualizado e diferenciado deles através de um slide, né, onde eu vou explicar sobre os músculos, tipos de contração musculares, tipos de fibras e colocar para eles exemplos de atletas de 100 metros do atletismo que também têm treinamento diferenciado com atletas de meio fundo de 1.500 metros. Então, vamos lá para os próximos slides. Estamos aí com práticas profissionais de educação física, e o desafio mais incrível vai ter que ser fazer isso em 10 a 15 minutos, né? Que é quase impossível a gente explicar a contração muscular e os tipos de fibra em 10 a 15 minutos, mas esse é o desafio que nós temos pela frente, né? Então vamos lá. Temos o sistema esquelético, né? Na qual os músculos se conectam através de tendões, né? Os músculos têm uma origem, uma inserção. Esses músculos, eles se dividem em fibras musculares, né? São compostos de fibras musculares, melhor dizendo, e essas fibras musculares são compostas de miofibrilas. Essas miofibrilas possuem setores de contração, que são conhecidos como sarcômeros. E esses sarcômeros, eles possuem duas proteínas bem especiais, mais proteínas, que já vamos falar mais para frente, mas possuem duas proteínas bem especiais, que são a miosina e a actina. A miosina com filamentos mais grossos que a actina. A actina, ela tem, entre aspas, recipientes, onde as cabeças da miosina vão tentar se encaixar para fazer essa contração muscular. Então, vamos passar aqui para o próximo slide e vamos lá. Tudo começa no sistema nervoso, que envia sinal, né, através do sistema nervoso, e com a acetilcolina, através de neurotransmissores, como a acetilcolina, envia esse sinal, né, para as placas motoras, para movimentar os músculos do sistema muscular esquelético, ok? Esse neurotransmissor acetilcolina, por exemplo, ela passa através desses tubos aqui, ó, que são tubos verdes, que vamos chamar de túbulo T, né? E ele passa pelo retículo endoplasmático, liberando cálcio. Aí a gente vai ver por que tem a importância dessa liberação de cálcio, ok? Então, ele envia esse sinal para, né, a placa motora e nesse sinal é liberado cálcio. Vamos ver qual a importância disso. Bem, basicamente aqui já aparecem duas proteínas mais, aparece a tropomiosina e aparece a troponina. De forma simples, eu explicaria para esses atletas que a actina, como tem esses recipientes, onde as cabeças da miosina têm que se encaixar, só que ela está tampada pela tropomiosina, que não deixa que a miosina se encaixe, né? E a troponina, que é outra proteína, ela foi feita quimicamente para receber cálcio. Então, ela vê o cálcio, ela, ó, segura o cálcio. E ao segurar o cálcio, ela muda sua conformação, muda sua forma. Ao mudar sua forma, a tropomiosina se desliza. Então, a troponina, ao mudar de forma, faz com que a tropomiosina se deslize para que as cabeças aqui, como a gente pode observar, né, da miosina, possa se encaixar na actina. Faltam 5 minutos. Vamos tentar terminar isso em 5 minutos. Realizando a contração muscular. Muitos websites dizem que devemos simplesmente aceitar que a actina se desliza sobre a miosina, mas não é assim. São as cabeças da miosina que se encaixam e puxam, né? Aí a gente pode ver o sarcômero, um relaxado e o outro contraído, sempre tendo em conta que vem o estímulo nervoso, vem a liberação de cálcio, né? O ATP, eu esqueci de falar, que está aqui, né? Que é a adenosina trifosfato, né? Que tem essa formação do ATP, e ele vai ajudar com que a miosina tenha mais energia para fazer esse empuxe, esse puxão na actina e realizar a contração muscular, por assim dizendo, né? ATP, adenosina trifosfato, geralmente é um grupo de fosfato que se une a uma molécula proteína para poder realizar essa contração muscular. Sempre lembrando que as fibras musculares são blocos de construção de músculos esqueléticos, elas desempenham um papel fundamental no desempenho esportivo, influenciando a força, a resistência e a potência. Olha que aqui estamos falando de potência biomecânica ou potência mecânica na física,
né? E não estamos falando de potência elétrica nem termodinâmica. Então, força igual a velocidade, é a fórmula que vamos usar e não as outras fórmulas de potência. E compreender as diferenças entre os tipos de fibras é essencial para otimizar o treinamento de atletas, né? Quando falamos de tecido muscular, nós devemos saber que temos o tecido cardíaco, o tecido muscular liso e o tecido esquelético, né? Vamos falar aqui simplesmente de tecido esquelético, ok? Tecido cardíaco, ele funciona com um complexo de simbiose, basicamente, né, que é involuntário, como, por exemplo, o tecido liso também é involuntário, né? A gente não pede para o intestino ter que trabalhar, o intestino tem tecido muscular liso, mas a gente tem o bíceps, por exemplo, que é tecido muscular esquelético e é voluntário. Eu tenho controle sobre ele, ok? Então, aqui temos os jogadores de futebol, de defesa, meio-campo e atacantes, né? E os de defesa, geralmente, quando eu tinha um amigo que era fisioterapeuta da equipe esportiva Palestino, que é o time que está na Libertadores agora no 2024, os defesas trabalhavam mais resistência, os meio de campos trabalhavam mais velocidade e resistência, e os atacantes trabalhavam uma porcentagem mais de velocidade. Desculpa eu estar falando rápido, mas é que tenho só 15 minutos para terminar uma aula que deveria ser feita em 45 minutos a 50 minutos. Então, vamos lá. As características metabólicas e fisiológicas do tipo de fibra vão determinar a predominância do músculo. A gente tem as fibras de contração lenta, que é tipo 1A, né, que são fibras vermelhas, porque ela tem mais quantidade de mioglobina, que dão essa cor avermelhada na fibra, e temos, né, sedação de contração, perdão, lenta, né, que são as fibras vermelhas, e temos as fibras de contração rápida, que são as 2A e as 2X. As 2X são as mais rápidas de todas. São conhecidas como fibras brancas, não significa que elas sejam brancas, mas sim simplesmente que elas têm menos mioglobina, por assim dizer, né? As características de diferenças delas são que as fibras lentas, né, elas produzem ATP, como eu falei naquele exemplo que eu dei, por exemplo, através da fosforilação oxidativa, né? Já as fibras do tipo 2A são fibras basicamente intermediárias, né? Porque elas funcionam tanto de forma através de oxigênio e de forma glicolíticas, como as 2X, que na minha época eram conhecidas como 2B, né? E elas geram uma menor quantidade de mioglobina, as 2X, né? Por isso que são conhecidas como fibras brancas, né? As fibras tipo A, elas são lentas, mas são mais resistentes a fadigas. Por exemplo, as tipo 2X, elas não são resistentes à fadiga, elas são completamente voláteis à fadiga, por assim dizer, né? Então, elas têm mais velocidade, mais contractibilidade, mas elas não têm muita resistência à fadiga. E as 2A têm resistência à fadiga moderada. Passamos aqui para os tipos de fibras musculares, que já vimos, aqui podemos apreciar, né, os tipos de fibras aqui mais vermelhas, que no caso aí seriam fibras tipo 1A, né? E aqui já no meio, né, as fibras 2A e aqui as fibras 2X, né? Que no caso seriam as fibras brancas. Temos aqui o atletismo, né? Basicamente a diferença de um velocista para um maratonista, que o velocista tem explosão muscular, forma física, o treinamento é de alta intensidade e o tipo de fibra muscular é de contração rápida, e já o maratonista não. Ele tem um tipo de fibra muscular de contração lenta, tem mais resistência muscular, ou seja, o maratonista ele treina definitivamente o tipo de fibra lenta, ok? E já o velocista, ele treina já de 100 metros, principalmente, o tipo de fibra mais 2X. Não significa que nós só tenhamos fibra 2X ou fibra 1A ou fibra 2A. Não, temos todos os tipos de fibra. O treinamento é que vamos treinar majoritariamente esse tipo de fibra segundo o esporte. Então, aqui nos 100 metros, a gente vai treinar, perdão, esse tipo de fibra aqui muscular, né? 2x, e aqui em 1.500 metros, no caso, é meio fundo isso daí, né? A partir de 3.000 metros, que é considerado fundista. Então, dos 800 até os 1.500 metros, é considerado meio fundo, né? Então, aqui no meio fundo, a gente vai treinar um tipo de fibra, que é o tipo de fibra 2A, né? Para que ele tenha que especificar. Aí, basicamente, a gente tem corrida de 100 metros, corrida de distância curta, né? Com ênfase nas fibras de contração rápida, né? Tipo 2x. E lá nos 1.500 metros, a gente tem ênfase no tipo de fibra 2A. Imagina, né? Se um meio fundista vai treinar só as fibras de um velocista,
né? E vai se fatigar rápido, não vai ter energia necessária para terminar o treinamento. E é isso justamente que vamos explicar para os nossos jogadores de futebol. Coloquei uma tabelinha aqui bem legal, né? Para que depois possam tirar print aqui, né? Através das velocidades de contração, os sistemas das fibras musculares. Uma pena essa aula não poder ser feita em 40 minutos, uma pena mesmo, professor, mas não dá tempo da gente falar sobre isso em 15 minutos, né? O sistema oxidativo da fibra 1, o sistema glicolítico oxidativo da fibra 2A, o sistema glicolítico da fibra já 2X, no caso, né? Ou 2B, né? Que ela armazena mesmo essa glicose dentro dela, não precisa pegar do exterior do oxigênio, como faz a fibra tipo 1A, né? Mas vamos lá, com o tempo que a gente tem, acho que eu já até tô passado no tempo até, né? A gente tem a adaptação das fibras musculares com treinos específicos. Por exemplo, a gente poderia fazer um treino de musculação segundo tipo de fibra, né? Fibras lentas, a gente pode jogar mais repetições, menos carga, né? Podia falar de superséries, bisséries, trisséries, séries ascendentes, descendentes, crescentes, decrescentes, muito conteúdo, né? Porque eu estou revalidando a educação física aqui no Brasil, mas especificamente, poderíamos fazer também um treinamento para atletas de 100 metros, assim como um treinamento para jogadores de futebol. Esse treinamento de 100 metros, através da potência, relembrando que hipertrofia sarcomérica, de contractibilidade e de velocidade, é diferente de hipertrofia sarcoplasmática. É como comparar, por exemplo, um fisiculturista, perdão, a um velocista, né? Eu tive um professor que trabalhou com Sebastian Keitel, que na década de 90 foi o é, atleta branco mais rápido do mundo, né? E ele falava muito desse treinamento que ele tinha, né, com o Sebastian Keitel. Temos a importância de conhecer os tipos de fibras musculares para o treinamento objetivo, e com isso, o nosso time de futebol faria um 10-0 no outro time, sabendo o tipo de fibras musculares que ele tem que atender. Então, espero ter terminado isso em 15 minutos. Muito obrigado e nos vemos numa próxima oportunidade.